Gravando, tá? Então, só fazendo uma breve recapitulação aqui, tá? Para quem. E depois tem a Fernanda Franciele, que quer assistir o vídeo também, outras pessoas que quiserem assistir, senão vão. Bom, eu já havia falado alguma coisa antes de começar a gravar, havia esquecido, e a Poliana nos lembrou aqui de gravar. A disciplina Técnicas Avançadas de Pesquisa Quantitativa, doutorado, programa de pós-graduação em Administração, Faculdade de Gestão e Negócios, FAGEM, UFO, sexta-feira, 18 de junho, e o nosso conteúdo é modelagem de equações estruturais. Então, antes de eu começar a gravação, eu falava, né, dos livros, da referência bibliográfica para essa disciplina que a gente construiu, e visitei também a página da disciplina no Moodle, onde disponibilizei algumas referências, alguns cursos, os links para o software. Então, é mais ou menos isso que a gente perdeu aqui, que não ficou gravado nesses primeiros 10 minutos, e agora a gente está entrando efetivamente no conteúdo da disciplina. Então, recapitulando, né, a coluna vertebral e a espinha dorsal da nossa disciplina está muito baseado no material produzido pelo Hare, mas não limitado a, né, e a gente vai sempre aprimorando, incluindo, às vezes algumas leituras, algumas coisas a gente vai fazendo e vai tentando melhorar e aprimorar o material. Então, o Hare, ele faz distinção entre esses métodos multivariados, né, como que ele organiza os métodos multivariados, e quando ele fez essa distinção, é para ele posicionar exatamente né, o PLS, o Partial Least Square, PLS, mínimos quadrados parciais, para a modelagem de equações estruturais. Então, ele faz essa estruturação, essa divisão, para ele posicionar a modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, PLS, que é o primeiro assunto que a gente vai tratar. E como que ele divide isso? Né? E ele baseado em outros autores também, né, em outros pesquisadores, eles dividem as técnicas estatísticas no que eles chamam de primeira geração e segunda geração. Então, na primeira geração, ele chama de análise de cluster, ele colocou que quando o objetivo é explorar os dados, quando é explorar, então a gente tem a análise de cluster, a análise fatorial exploratória, escalonamento multidimensional, ele trouxe alguns aqui, tem outros também, tá? Quando o objetivo é confirmar, então a gente tem, né, análise de variância, regressão logística, regressão múltipla, análise fatorial confirmatória. Então, eles classificam essas técnicas como sendo técnicas de primeira geração. E depois, para posicionar, né, a modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, então eles chamam essas técnicas de segunda geração, e quando o objetivo é explorar, então a gente tem a modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, PLS. Professor, Oi? por acaso já está mostrando alguma tela? Porque pra gente está esse do Google Play ainda. Não é possível que eu tô... Espera aí. Não, pra mim, eu tava vendo Aqui tá Fica ok. normal. Pra mim também. o PowerPoint. Então acho que foi a sua que A congelou. minha ok também. Ué, Acho que é a sua que Pra mim congelou, também. Camila. Qualquer coisa, tenta sair e entrar de novo, por favor. ok. Se não tiver, você me avisa para voltar, tá? Então a gente tem, tá, essas modelagens de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, né? E a modelagem de equações estruturais baseada em covariância. Então, o que significa isso? Por que a gente tem essas duas classificações? O que exatamente significam essas duas coisas? A gente está falando de quê? Então, primeiro, vamos lá. Então, por que as técnicas, né, de modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, PLS, elas têm ganhado espaço, têm ganhado relevância, têm ganhado importância e têm sido cada vez mais utilizados? Então, PLS é Partial Square, acho que é isso mesmo, tá? Qualquer coisa, é alguma coisa parecida aí. Mas enfim, o que significa isso?
Significa, pessoal, que os métodos que nós estamos utilizando para determinar os ajustes estatísticos, os parâmetros, os coeficientes, são métodos não paramétricos. E em sendo métodos não paramétricos, a grande, digamos assim, a grande virtude, a grande vantagem é o tamanho da amostra, que eu não preciso me preocupar muito com ele, e a distribuição, então o N e o tipo de distribuição, que é se os dados seguem uma distribuição normal ou não. Então esses dois fatos, eles dão uma popularidade muito grande para a modelagem de equações estruturais baseado no PLS, no Partial Least Square, no mínimos quadrados parciais. Então, isso é relevante, é importante, tá? Então, em muitas das situações, aqui também, Camille, às vezes a gente fala assim, não, vou usar modelagem de equações estruturais baseada em covariância. Aí nossos dados não passam, não tem uma amostra suficiente, ou não tem uma distribuição normal para esses dados, então a gente acaba caindo onde? A gente acaba caindo depois no PLS, né, no Partial Least Square. Então, aí outra coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só, a gente tem, quando a gente chama, né, em português, tá, a gente, normalmente, tá, a gente fala de, vocês vão ver às vezes, modelagem de equações estruturais. Então, ou em inglês, SEM, Structural Equation Modeling. Então, mesma coisa, tá? Só que um em inglês e outro em português. Nos materiais, no que vocês forem produzir, escolham um e tentem utilizar ele ao longo do texto, etc, etc, tá? Se forem escrever em inglês, naturalmente, não precisa nem de falar, mas então o que a gente está falando? Em português é modelagem de equações estruturais, às vezes vocês vão encontrar aí, eu falando MEE, vocês vão ver escrito em algum lugar MEE, modelagem de equações estruturais, mas é exatamente, absolutamente a mesma coisa do que SEM. Então a gente está falando de SEM, Structural Equation Modeling, Structural Equation Modeling. Então a gente tem duas grandes famílias de modelagem de equações estruturais, baseado nos mínimos quadrados parciais, ou baseados em covariância. Então, o baseado em mínimos quadrados ordinais é não paramétrico, são técnicas não paramétricas. O que são técnicas não paramétricas? Que não são baseadas em média e desvio padrão, basicamente, né? Ou proporção também, mas não são baseados em média e desvio padrão. O que são os parâmetros, né? Então, quais são os parâmetros da estatística paramétrica? Média e desvio padrão. E depois disso vem tudo baseado em média e desvio padrão. Para a gente utilizar média e desvio padrão, né? A nossa variável precisa seguir uma distribuição normal. Então, por isso que para a gente estudar a estatística paramétrica, quando nós estamos aplicando alguma técnica paramétrica, a normalidade dos dados é um pré-requisito, é uma necessidade, porque nós vamos utilizar média e desvio padrão, e a média e desvio padrão só fazem sentido se a variável seguir uma distribuição normal. Então, se a nossa variável fugir muito de uma distribuição normal, a média e o desvio padrão, a variância, elas são de pouca utilidade, ou elas podem provocar um ruído muito grande nos nossos dados. Então, né, quando a gente está falando de mínimos quadrados parciais, então nós estamos utilizando métodos não paramétricos, e, portanto, nós não estamos utilizando nem a média, nem o desvio padrão. Que, diferentemente, os métodos baseados em covariância, né, então, eles são métodos paramétricos que usam os parâmetros média e desvio padrão. Né? A gente, para calcular covariância, uma matriz de covariância, a gente precisa dessas duas coisinhas aqui. A gente precisa de média e desvio padrão. Então, modelagem de equações estruturais baseados em covariância, né, nós temos que ter as variáveis seguindo uma distribuição normal. E isso, muitas vezes, principalmente nas nossas pesquisas, né, sociais aplicadas, nós utilizamos as nossas escalas Likert de uma forma geral, e muitas vezes essas variáveis longe de seguir distribuição normal. Então, nós tínhamos uma dificuldade, um problema muito grande com os mínimos quadrados parciais, com
utilizaram, né, esses modelos baseados em covariância, porque os nossos dados não seguiam a distribuição normal. Então, isso era um belo de um problema para a gente, tá? Claro, entre essas duas linhas de modelagem de equações estruturais, uma é não paramétrica, então tem certas virtudes, facilidades, e a outra é paramétrica, a gente vai explorar isso aí mais um pouquinho à frente, tá? Como software, como ferramenta, o Smart PLS, ele, né, trabalha com mínimos quadrados parciais, portanto, não é um método paramétrico, e né, tem outras tantos softwares que trabalham com modelagem de equações estruturais, tá? Tem vários. Mas o mais comum para nós aqui, né, ou é o Smart PLS, para trabalhar com mínimos quadrados parciais, ou é o Amos para trabalhar com modelagem baseada em covariância, tá? Mas tem LISREL, tem vários softwares aí para modelagem de equações estruturais, específicos para equações estruturais. E a gente já tem várias bibliotecas também, tá? Para R e para Python, para modelar equações estruturais, mas nem trago aqui, porque primeiro que eu não sei mesmo, ainda não usei em R e em Python, tá? E depois, porque aí a gente precisa também, né, antes de aprender exatamente equações estruturais, precisaria de aprofundar em R e em Python, e longe de a gente conseguir fazer isso aqui na nossa disciplina, tá bom? Por exemplo, tem uma ex-aluna nossa do PPGA, que fez mestrado com a gente, né, e fez doutorado em Brasília. Então, lá em Brasília, tinha uma disciplina de 90 horas, sei lá quantas horas, só para trabalhar com modelagem de equações estruturais. Então, né, pra vocês terem uma ideia da dimensão, de aqui também a gente vai falar de coisas mais superficiais e não temos exatamente tempo para aprofundar tudo, tá? Então, o que é o objetivo, quando, né, as técnicas têm objetivo primário confirmatório, o que nós queremos fazer? Né, nós temos hipóteses ou teorias, né, ou conceitos já existentes, e nós queremos ver o seguinte: para essa base de dados que eu estou trabalhando, eu consigo confirmar essa teoria que eu tenho? Né? Então, isso é a ideia do objetivo primário, é confirmatório. Eu já tenho hipóteses sobre teorias ou conceitos, e eu quero, né, tenho agora a minha base de dados, e eu quero ver se essa teoria, né, se essas hipóteses, elas se confirmam ou não. Então, o objetivo primário seria confirmatório. E o outro objetivo, né, o objetivo primário é exploratório, é que nós não temos as hipóteses exatamente formadas ainda. Nós buscamos por padrões nos dados quando não há teoria ou pouco conhecimento de como as variáveis se relacionam. Então, quando o objetivo, né, primário é confirmatório, eu já tenho a hipótese de pesquisa. H1, H2, H3. Então, as hipóteses já são mais consolidadas, já são mais cristalinas, já existe todo um background por trás dessas hipóteses. Então, nós queremos fazer o quê? Nós queremos ver se nos nossos dados que nós coletamos, né, baseado no que a gente estudou, a gente confirma as hipóteses que nós tínhamos anteriormente. Por outro lado, né, então, a partir quando o objetivo exploratório quando o objetivo primário é explorar, na verdade, muitas vezes, nós queremos, a partir daqui, agora nós vamos propor hipóteses. Então, nós vamos propor, descobrimos, ou conseguimos encontrar a hipótese 1, a hipótese 2, a hipótese 3, aí depois, né, que nós propomos, que nós ajustamos algumas hipóteses, alguém poderá depois fazer algum estudo confirmatório, né, em estudos futuros, poderá fazer estudos confirmatórios para validar, para confirmar as hipóteses que nosso estudo propôs anteriormente, tá bom? Só um instantinho, por favor. Então, continuamos. Então, o que nós temos? Né? Os modelos baseados em covariância, né? Os modelos de equações estruturais baseados em covariância, eles são usados primariamente para confirmar ou refutar teorias. Então, determina quão bem o modelo teórico proposto pode estimar uma matriz de covariância para uma determinada amostra. Então, a gente tem a determinada amostra e fala assim, olha, baseado na teoria que a gente tem,
e na amostra que nós coletamos, né, quão bem a gente consegue explicar, ajustar essa matriz de covariância. E os mínimos quadrados parciais, por outro lado, né, é usado primariamente para desenvolver teorias em pesquisas exploratórias. É usado primariamente. Ah, mas então eu tenho que usar só nessa situação? Não, e não é o que tem acontecido exatamente, tá? Às vezes nós temos utilizado os métodos dos mínimos quadrados parciais, mesmo quando nós queremos confirmar. Por quê? Pelo que eu falei anteriormente, porque a minha amostra não é de tamanho suficiente, os dados não seguem uma distribuição normal, então por alguns motivos, às vezes nós acabamos usando os métodos baseados em covariância, em os métodos dos mínimos quadrados parciais, mesmo quando nós queremos confirmar ou refutar alguma teoria. E esses métodos, eles focam em explicar a variância da variável dependente quando examinado o modelo. O que é isso? Né? Nós temos um construto A, um construto B, um construto C e um construto D. Tá? Então, nós estamos estudando essa relação. A gente acha que esse construto tem algum nível de explicação nesse, esse tem algum nível, esse tem algum nível de explicação nesse. Então, o que nós queremos, né? Qual que é o objetivo principal dos métodos quadrados parciais? Então, aqui eu tenho, né, um modelo de dependência, né? Então, eu tenho aqui uma variável independente x, e a gente considera isso, e eu tenho aqui uma variável dependente y. Eu quero saber, né, essa variável é capaz de explicar essa variável? Então, os métodos baseados em mínimos quadrados parciais, né, eu quero estudar do 100% da variância desta variável, do 100%, tá, desta variável, esta variável x é capaz de explicar quanto? Então, quanto maior o percentual de variância da variável dependente que a minha variável independente puder explicar, mais ajustado é o meu modelo. Melhor, né, assim, eu consegui de fato achar uma relação. Só que nós temos, né, então a gente vai ter várias situações, porque cada uma dessas situações é o modelo de regressão, olha só. A variável A, o modelo de regressão, variável independente A, variável dependente C, outro modelo de regressão, variável independente B, variável dependente C, outro modelo de regressão, variável independente, nesse caso C, variável dependente B. Então, nós vamos ter sempre essa historinha aqui, e os métodos dos mínimos quadrados parciais, eles sempre focam em explicar essa variância na variável dependente, que é o que a gente está tratando aqui, ok? Como que os nossos dados, né, o que a gente está tratando aqui de uma forma geral? A gente tem 5 considerações importantes relacionadas a 5 mais, a gente tem outras, né, mas a gente tem 5 considerações muito importantes relacionadas à modelagem de equações estruturais, tá? Uma delas são as variáveis compostas. Então, o que nós temos nas nossas bases de dados? E aqui, se a Poliana falou que talvez ela tivesse que sair, se ela ainda estiver aí, e ela tinha me mandado a base de dados dela, eu não olhei em detalhe, mas olhei de forma superficial, tá? Então, o que a gente tem? Olha só, quando a gente uma das coisas que a gente precisa de entender é esse conceito de variáveis compostas. Então, o que são variáveis compostas? Combinação linear de outras variáveis que são escolhidas com base na questão de pesquisa. Então, eu quero olhar, por exemplo, né, lealdade do consumidor, tá? Ou reputação empresarial, ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, lealdade, né, a gente chama de construto, eu não consigo medir exatamente a lealdade de um indivíduo, mas eu consigo olhar características, atributos, né, diferentes atributos da lealdade. Então, né, eu olho, né, falo, olha, você recomendaria essa empresa para os seus amigos e familiares? Você voltaria a fazer negócio com essa empresa? Se você pudesse escolher de novo, você escolheria essa empresa novamente? Então, a gente tem várias coisas que são mais fáceis de medir, de observar, né? Então, a gente tem os valores observados, os itens que a gente observa, para, no final das contas, a gente compor esses itens, né, em um valor composto. A gente, né, então, a gente observar esse valor composto.
E aí tem várias possibilidades para isso aqui, que a gente vai discutir isso daqui um pouquinho, tá? Então, o modelo completo de modelagem de equações estruturais, na sua essência, do modelo imaginado, concebido, nós sempre trabalhamos com, né, com os itens, com os diversos itens, né, com as variáveis simples, para formar variáveis compostas. Ah, mas e se eu já tiver só a variável composta no final? Eu posso utilizar a modelagem de equações estruturais? Pode, tem como, mas a gente vai perder um pouco da lógica da modelagem de equações estruturais. Daqui a pouco a gente vai ver isso, porque a ideia da modelagem de equações estruturais, né, então eu tenho aqui o valor composto, né? Esse valor composto, ele é em função, né, ele é formado, ele reflete vários itens, né? Então, e quando a gente está fazendo modelagem de equações estruturais, a gente quer testar isso aqui também. Se eu já tiver isso aqui pronto, eu posso rodar modelagem de equações estruturais? Posso rodar, né? Os softwares todos, é possível fazer isso, é possível a gente fazer isso. Mas perde um pouco a lógica, e daqui a pouco a gente vai ver, né, do que a gente chama de modelos de mensuração em modelagem de equações estruturais, ok? Então, a gente tem as variáveis compostas, é uma dos detalhes, tá? Mensuração, as variáveis latentes, não observadas ou construtos, né? Ou a gente chama fenômenos complexos, abstratos e não observados diretamente. Então, o que eu falei? Eu falei de lealdade, né? Eu consigo olhar a lealdade diretamente, lealdade pela lealdade, ou eu consigo observar alguns itens, que a partir desses itens eu consigo observar a lealdade. Por exemplo, quando eu estou falando de lealdade, né, então eu consigo observar se um consumidor ele é leal a uma determinada empresa, mas eu consigo observar o seguinte: você recomenda a minha empresa? O cara recomenda ou não recomenda, ou recomenda sempre, ou recomenda em que intensidade. Você é um cliente frequente? Isso também eu consigo ver. Você, né, se pudesse escolher de novo, você escolheria de novo fazer negócio com a minha empresa? Então tem coisas que eu consigo observar, que eu consigo medir, e a gente vai olhar esse conjunto de coisas para nós inferirmos essa outra coisa aqui. Então, lealdade para a gente fala que é uma variável, né, não observada, que é uma variável latente, que eu não consigo medir essa variável diretamente. Então, que a gente precisa de outros itens, de outros indicadores, para a partir desses outros indicadores, nós determinarmos qual seria, né, para nós medirmos, para nós mensurarmos essa nossa variável latente. Então, a gente usa indicadores que servem como proxy das variáveis, como aproximação. Cada item representa um aspecto simples do conceito abstrato maior, e tem o erro de mensuração, né, que nós deveremos procurar reduzir tanto quanto possível, e tem construtos com um único item. É mais fácil de coletar, mas reduz a qualidade da mensuração. Por exemplo, né, satisfação. Considerando a minha empresa, né, e a experiência que você teve como empresa, no intervalo de 0 a 10, sendo que 0 é extremamente insatisfeito e 10 é extremamente satisfeito, que nota você dá para o seu nível de satisfação com a minha empresa? Então eu só estou utilizando um único item para satisfação, para avaliação da satisfação geral. Então eu estou usando um construto com um único item. Tá? Então essa é uma possibilidade. Né? Eu vou dar uma nota geral para satisfação. Eu vou fazer uma única pergunta, é muito fácil de ter um item só, é fácil de coletar, mas eu vou reduzir a qualidade de mensuração. Por que eu reduzo a qualidade de mensuração? Porque ao invés de eu perguntar de fazer uma pergunta só para medir satisfação, imagina que eu seja um restaurante, né? Então eu poderia perguntar, né, avaliando o ambiente, avaliando o atendimento, avaliando o cardápio, avaliando, enfim, eu poderia perguntar vários itens, e a partir desses vários itens, eu inferir a satisfação geral. Então, a gente tem a opção de perguntar, né, de ter esses itens que compõem a variável composta,
ou eu tenho a opção de utilizar já um índice único para analisar, né, para medir. Então, quando a gente usa um item único, tá, o construto com um único item, obviamente é mais fácil coletar. Né? Eu vou fazer uma pergunta ao invés de fazer 3, 4 ou 5. Mas nós reduzimos a qualidade de mensuração. Então, a gente, se tiver consciente disso, se ok, eu estou utilizando um item único, vou perguntar só esse item, então tudo bem, sem maiores problemas, a gente pode fazer modelagem de equações estruturais com construtos com um único item, mas tendo consciência que em algum momento, nós vamos perder a qualidade de mensuração desse item que a gente estiver tratando, tá? Outra coisa que a gente tem que ficar atento é a nossa escala de mensuração, né? Então, a gente está medindo como, né? Os nossos itens são nominais, ordinais, intervalares ou razão. Lembrando que o item razão, né, é o preferido sempre que a gente estiver fazendo esse tipo de análise, mas a gente pode, principalmente quando a gente utiliza o PLS, tá? A gente pode utilizar, mesmo no baseado em covariância, escala intervalar a gente pode utilizar, e escala ordinal no PLS é possível, mas no baseado em covariância a gente perde um pouco o sentido disso, tá? Então, é importante a gente ficar atento com a escala de mensuração, mas a gente vai ter itens eventualmente nominais ou ordinais? Sim, pode ter, mas muitas vezes a gente vai analisar isso aqui como variáveis moderadoras no nosso modelo, tá? Moderadoras. Então, normalmente, quando a gente tem esse tipo de variável e ela for necessária, a gente quer utilizá-la se elas são variáveis moderadoras ou não. Então, o outro passo importante é a codificação, né, a atribuição de números a categorias de modo a facilitar a medição. A gente precisa, às vezes, fazer isso. Isso fazia muito mais sentido quando a gente coletava dados em formulário impresso, coleta de dados por telefone. Hoje, a gente utilizando os recursos da internet, as tecnologias, tá? Isso é uma questão menos preocupante, menos importante, mas ainda assim a gente tem que preocupar com isso. E, por fim, a distribuição das variáveis, né? Avaliar entre distribuição normal e não normal. Quando a gente está utilizando a modelagem de equações estruturais baseado em covariância, nós temos que ter a normalidade dos dados, tá? Então, é necessário, a gente tem que ter a normalidade dos dados. Quando a gente está fazendo a análise de equações estruturais, utilizando o método PLS, Partial Least Square, a normalidade é flexibilizada. Então, eu não preciso ter uma distribuição normal. Mas, contudo, em qualquer circunstância, né, se os nossos dados fugirem demais de uma distribuição normal, isso em qualquer contexto, tá, isso já apresenta algum nível de ruído. Mas, de fato, modelagem de equações estruturais baseado, né, em Partial Least Square, a normalidade não é um fator determinante, não é requerida, e por isso essa técnica tem se tornado também tão utilizada na nossa área, porque muitos dos nossos dados, dificilmente, eles seguem uma distribuição normal, tá? Se a gente entender esse slide aqui, hoje terá valido a pena já a nossa aula, já terá valido a pena, né, esse bate-papo nosso aqui. Ele é o coração, ele é a essência para quando a gente está falando de modelagem de equações estruturais, tá? Então, atenção agora, máxima atenção. Aqui a gente vai falar das nomenclaturas, do que a gente está falando, de nomes e como que os nossos modelos se comportam. Então, isso é a síntese de modelagem de equações estruturais. Esse slide é a síntese desse negócio. O que nós temos, tá? Nós temos aqui, né, esse modelo, esse framework, esse arcabouço, para a gente entender o conceito geral, a ideia geral de modelagem de equações estruturais. O que nós temos aqui? Esse modelo aqui, ele é muito próximo do que o Smart PLS mostra, apresenta, mas é ligeiramente diferente dependendo do software, a simbologia, como que ele é representado, os símbolos. Mas a ideia é exatamente a mesma em qualquer software,
independente, né, de quais símbolos exatamente são utilizados, tá? O que nós temos nesse modelo? O que nós temos aqui no nosso, nesse modelo de caminho, tá? No nosso modelo de equações estruturais? A gente tem aqui algumas situações, tá? Então, vamos começar por aqui, olha. Nós temos aqui os nossos construtos. Isso aqui é os nossos construtos. E como que eles são representados, por exemplo, no Smart PLS, tá? Então, esses construtos, eles podem ser representados por ovais, ou pode ser por círculos também, tá? Então, nesse modelo aqui, nós temos um construto, 2 construtos, 3 construtos, e nós temos aqui 4 construtos. Observaram? Então, o que é construto, né? É uma variável latente, é alguma coisa que nós não conseguimos medir diretamente, e nós, às vezes, utilizamos itens, escalas intermediárias ou escalas antecessoras para nós podermos predizermos, prevermos aquilo que nós estamos analisando. Então, aqui nós estamos falando de construtos, tá? Então, nós estamos falando de construtos. De uma forma geral, eles são representados ou por oval ou por círculos, em qualquer software que a gente for utilizar. Então, nós temos, de novo, quantos construtos nesse modelo nosso? Nós temos um construto, nós temos 2 construtos, 3 construtos e 4 construtos, certo? E o que nós temos? Como que nós começamos a desenhar esse modelo? Desenhar, a gente desenha da forma como que a gente quiser, mas como que a gente começa a ler esse modelo nosso? De uma forma geral, tá? Convenção, eu poderia fazer isso de outra forma, tá? Mas convenciona-se ler esse modelo, e para o bem geral de todo mundo, a gente lê isso da esquerda para a direita. Vou fazer de outra forma. Pode fazer. Mas a convenção, né? Japão, pode ser. A convenção, o modelo que a gente utiliza, que a gente faz isso, é da esquerda para a direita, tá? Então, pode ser invertido? Pode ser. Não recomendo para não causar confusão. Então, o que a gente tem? Olha só. A gente tem aqui, então, olha que a gente olha isso da esquerda para a direita, a gente tem então, 4 construtos aqui na nossa base de dados. E o que a gente tem? Olha só. A gente tem, então, esses 4 construtos e a gente tem seta saindo de um construto para outro construto. Então, o que a gente tem? Olha só, que o construto Y1, ele não tem nenhuma seta de construto chegando até ele. Ele tem seta dos itens, tá vendo? Item 1, item 2, item 3. Ele tem setas dos itens chegando até ele. Mas ele não tem nenhuma seta de outro construto chegando até ele. Então, ele é uma variável latente exógena, externa. Por quê? Porque eu não tenho nenhum construto como antecessor dele. Então, ele é uma variável latente exógena, externa, porque eu não tenho nenhum construto chegando até ele. Por outro lado, olha só, o nosso construto Y3 e o nosso construto Y4, a gente tem setas de outros construtos chegando até eles, tá vendo? Então, eu tenho Y3, né? Eu tenho uma seta chegando do construto Y1, eu tenho uma seta chegando do construto Y2. Então, quando eu tenho setas chegando, entrando nesse construto, ele é uma variável latente endógena. Então, a gente tem a variável latente exógena e a gente tem a variável latente endógena. Variável latente exógena, eu não tenho seta de construto chegando até ela. Variável latente endógena, eu tenho uma seta de construto chegando até ela. Por que isso é relevante, isso é importante, tá? A hora que vocês forem ver as teorias, que vocês estiverem estudando, porque para sustentar um modelo desse, eu tenho que ter uma sustentação teórica, aí nós queremos ver o seguinte, nós queremos estudar o seguinte, né? Olha, na teoria fala que a lealdade, então aqui, por exemplo, imagina que, né, a lealdade empresarial, ela é precedida pela satisfação, e a satisfação, ela é precedida por desempenho
desempenho percebido e por simpatia, por friendly, né, por likely, que os indivíduos têm em relação à empresa, entendeu? Então, na teoria, disse isso, a teoria está dizendo isso. Então, está dizendo que desempenho organizacional e comportamento da empresa são preditores da satisfação, então eles são capazes de predizer a satisfação, e a satisfação, né, é um preditor, é um antecedente da lealdade. Então, lá na teoria, nós descobrimos isso. Então, nós desenhamos o modelo dessa forma, e nós queremos medir isso. E essas setas entre construto, tá? Essa seta entre construtos, elas vão determinar o quê? Isso aqui são modelos de regressão que nós iremos desenvolver. Então, eu vou falar o seguinte, olha, Y3 é igual um alfa aqui, mais um beta 1, Y1. Então, eu vou usar o Y1 para determinar, né, o valor de Y3. E aí eu tenho outro, o seguinte, olha, que eu tenho aqui também, o Y3 é igual, aqui eu vou chamar de alfa 1, alfa 2, mais um beta 2, Y2. Então, beleza, agora eu tenho, né, um beta 1, o beta 1 vai ser aqui, ó, esse coeficiente beta 1 aqui que eu vou determinar, aqui vai ser o beta 2, vai ser esse coeficiente aqui, e aqui eu vou ter um R ao quadrado, que é o seguinte, olha, utilizando essa regressão aqui e utilizando essa regressão aqui, qual foi o peso, né? Qual é o valor desses betas que eu calculei, ou seja, qual é o peso dessa relação e dessa relação, e utilizando essas duas relações, eu fui capaz de explicar quantos por cento da variabilidade da variável Y3. Tá? Então, é mais ou menos isso, né? A gente vai desenhar isso, de seta de onde para onde, qual construto vem primeiro, qual construto vem depois, o que é antecessor, o que é sucessor, baseado na teoria que a gente estiver estudando, baseado na revisão teórica, baseado nos modelos anteriores. Então, essas são as questões que a gente vai ver. Então, o que a gente tem, né? Então, a gente tem, nesse modelo nosso, né? Eu falei aqui das variáveis latentes, como que elas são representadas nos nossos softwares de uma forma geral, e, né, o que é a variável latente exógena, e o que são variáveis latentes exógenas, e o que são variáveis latentes endógenas. Repetindo, exógenas, não chega nenhuma seta, né? Ela é antecessora, eu não tenho nenhum outro construto anterior a esse construto, e a latente endógena, que eu tenho construtos anteriores ao construto em questão que eu estiver tratando. Então, essa é a questão. Então, a gente tem, quando a gente está falando de modelagem de equações estruturais, via de regra, nós temos dois tipos de modelo. Até o dia que eu descobri isso, eu descobri a pólvora, tá? Então, quando a gente está falando de modelagem de equações estruturais, via de regra, a gente está falando o quê? Modelagem de equações estruturais. A gente está falando de modelos de mensuração, ME, e a gente está falando de modelo estrutural, tá? Então, essa é outra questão. Então, quando a gente está falando de modelagem de equações estruturais, a gente está falando de modelo de mensuração e a gente está falando de modelo estrutural. Quando a gente está falando de isso num sentido mais amplo. Eu posso, então, né, quando a gente está falando do sentido amplo, do sentido total de modelagem de equações estruturais, a gente está falando de dois tipos de modelo, então. Modelos de mensuração e modelo estrutural. Modelo de mensuração, pessoal, olha o que significa o modelo de mensuração. A gente tem a variável x1, a variável x2, a variável x3, para mensurar o construto y1. Então, esse aqui é um modelo de mensuração. Então, nós temos aqui o modelo MM, modelo de mensuração 1. O que nós vamos avaliar? Esses itens, o x1, o x2 e o x3,
eles medem, eles mensuram esse conceito, esse construto de forma consistente. Então aí a gente vai ver os ajustes para esse modelo de mensuração, né? Se esses itens são capazes de medir esse modelo aqui. Então a gente tem um modelo de mensuração, aqui a gente tem outro modelo de mensuração. Então nós vamos avaliar, né? A gente vai ter aqui a carga fatorial depois, né? Tem as cargas aqui, tá? Então, como que esses modelos medem esses aqui? A gente tem outro modelo aqui de mensuração, MM2, então tem o modelo de mensuração 2, como que esses itens medem esse modelo de mensuração. Tem o modelo de mensuração 3, tem o modelo de mensuração 3 e tem o modelo de mensuração 4. Então, aqui o MM3 e o MM4. Então, esse aqui, olha só, a variável x10, ela mede 100% da variabilidade aqui do conceito do construto 4. Ela é item único, tá? Então ela mede 100% aqui. Então, a primeira coisa, nós estamos falando de modelagem de equações estruturais, então nós estamos falando, né, dos modelos de mensuração. E esses modelos de mensuração, né, em algum lugar, lá no Amos, eles chamam isso de, né, a nomenclatura lá desse modelo de mensuração, é análise fatorial confirmatória, tá? Então eu posso utilizar lá então a modelagem de equações estruturais, utilizar esses modelos de mensuração para aplicar a análise fatorial confirmatória. Eu não quero entender a relação entre construtos. Na modelagem, nos modelos de mensuração, eu quero saber o seguinte: esses itens que eu estou propondo para medir esse construto, eles realmente estão medindo ou não? Estão medindo com que eficiência, com que ajuste, com que acerto, né? É bom, é ruim? Então, a gente está falando dos modelos de mensuração. E o outro caso, né, são os modelos estruturais, né? Esses modelos estruturais também são chamados como análise de caminho, tá? Ou PF-análise, né? PF-análises. Então, análise de caminho ou PF-análise. Então, a gente está olhando, né? Agora, o que a gente está olhando? Deixa eu ver se eu consigo inventar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver isso aqui. O que a gente tem aqui agora, então? Olha só. Cadê tua canetinha? Esse modelo aqui, olha só. Esse modelo interno. Tá considerando aqui o Z também, tá? Esse modelo interno é o nosso modelo estrutural. Aí aqui, pessoal, é como que os construtos eles se relacionam com os outros. Qual que é a estrutura? Então, quando eu estou olhando o modelo estrutural, eu já esqueci isso aqui, eu já esqueci isso aqui, eu já esqueci isso aqui, eu já esqueci isso aqui. Eu estou olhando a estrutura. Então, modelo de mensuração é uma coisa, modelo estrutural é outra coisa, tá? Esses dois modelos juntos, né, é o que nós chamamos de modelagem de equações estruturais. Né? De uma forma geral, a gente analisa essas duas coisas. Então, o conceito geral é modelagem de equações estruturais, eu tenho os modelos de mensuração e a gente tem o modelo estrutural ou modelo de caminho. Então, para cada um deles, nós observamos ajustes diferentes, situações diferentes. Eu não analiso exatamente os modelos de mensuração e os modelos estruturais com um único indicador, né, com um único ajuste estatístico. Nós temos ajustes estatísticos para os modelos de mensuração e nós temos ajustes estatísticos para os modelos estruturais. Então, essa é a grande questão, ok? Então, eu vou apagar algumas coisas aqui. Deixa eu só sair para eu descartar isso aqui, para eu falar de mais coisas agora, porque estava ficando ali muito rebuscado. O que a gente tem aqui agora, então? Olha só. Então, a gente falou, né, da modelagem de equações estruturais, do MME.
Que nós temos os modelos de mensuração, e nós temos os modelos estruturais, modelo de caminho, tá? Quando a gente fala dos modelos de mensuração, ou quando a gente fala de construto, a gente tem, né, então, o construto que é representado por vários itens, multi-itens, então representado por 3 itens, e a gente tem aqui o modelo representado por item único, por um único item, tá? Agora, um outro conceito que a gente tem é se o construto é reflexivo ou se ele é formativo. Isso aqui são 2 conceitos fundamentais também, né, aqui no nosso processo de modelagem, tá? O que é um conceito reflexivo e o que é um conceito formativo? Eu acho que tem um exemplo, não sei se eu tenho aqui, mas no livro aqui tem. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Se não demorar, eu mostro para vocês. Está aberto ali no outro. Deixa esse aqui quieto. Eu vou parar aqui o compartilhamento aqui só um pouquinho e vou compartilhar o de cá. Para vocês entenderem o que são esses modelos reflexivos e o que são modelos, os construtos reflexivos e os construtos formativos, ok? Deixa eu achar aqui. Tá vendo? A imagem é exatamente aqui do livro do Hero. Ó. Essa imagem está ali na tela para vocês. Quero falar aqui do... Muita calma nesse momento. A gente tem aqui a ideia geral ó, de um modelo reflexivo e de um modelo formativo, tá? A ideia geral. Então a gente tem o construto, o domínio do construto, e ele, né, então eu tenho esse domínio e ele é refletido, né, ele é refletido nos seus indicadores. E no modelo formativo, né, os itens se juntam para formar o construto de uma forma geral. Aí tem um exemplo aqui que vai ficar mais fácil vocês entenderem isso. Porque, olha esse exemplo aqui, tá? Estão conseguindo ver bem aí? Olha esse exemplo aqui, olha, a gente tem como que, né, qual que é a diferença, o que em termos práticos, né, como que a gente pode tratar dos modelos dos construtos reflectivos ou dos construtos formativos. Aqui nós estamos analisando, tá, a satisfação em relação ao serviço prestado por um hotel. E qual que é a ideia do construto reflexivo e qual que é a ideia do construto formativo. Então, o reflexivo, olha o que eu estou perguntando, tá? Eu aprecio esse hotel, né? Eu estou olhando para estar nesse hotel. Eu recomendo esse hotel para outros. Então, olha, são coisas assim que esses itens, né? Eles podem ter uma correlação muito grande entre eles. Eu estou utilizando esses 3. Eu poderia usar só 2, eu poderia usar 4, eu poderia usar outros parecidos. Então, a satisfação ela é refletida nesse tipo de comportamento, nesse tipo de situação que eu estou tratando aqui. Por outro lado, olha como funcionam os construtos formativos. O serviço desse hotel é bom, né? O pessoal é amigável.
os quartos estão limpos, são limpos. Então, eu vou juntar cada uma das características para formar a satisfação, né? Então, um item, ele não substitui o outro, uma coisa, né, é o serviço, outra coisa é a característica das pessoas, outra coisa é a limpeza. Então, esses itens, eles se juntam. Se eu olhar todos os itens, eles em conjunto formam o construto satisfação. Então, eles se juntam para formar o construto satisfação. Cada um deles mede diferentes aspectos da satisfação. Eles se juntam para formar a satisfação. Então, esse construto nosso é um construto formativo. Eles se juntam para formar a satisfação. Né? Eu só tenho esse item para avaliar né, se os quartos são limpos ou não. Eu não tenho outro item para avaliar. Então, se eu tirar esse item desse construto nosso, esse construto não será formado completamente, porque ficou faltando um item. Agora, no modelo reflexivo, né, eu posso substituir itens. É esperado que esses itens sejam altamente correlacionados, né? Que eu posso omitir alguns, eu posso incluir outros, que eles tenham algum nível né, que a satisfação de um indivíduo, ele espalha, ele se reflete, né, em vários desses itens aqui que a gente está tratando. Então, quando a gente está falando de itens formativos e itens reflexivos, a gente está falando dessa situação, dessa história, tá? E aí, pessoal, como que a gente representa isso nos softwares? Então, como que a gente representa isso nos modelos? Como que convencionou representar isso também, tá? A representação disto está convencionada da seguinte forma, olha só. Quando quando o construto é formativo, como que eu sei, olhando o modelo, se esse construto é formativo ou ele é reflexivo? Então, os construtos formativos, a setinha dos indicadores apontam do indicador para o construto. Então, a setinha, olha só, ela vem do indicador para o construto. A setinha vem do indicador para o construto. A setinha vem do indicador para o construto. Então, as setinhas são do indicador para formar o construto. Então, esse é formativo, esse é formativo. Tá? Então, as setinhas estão vindo do item para o construto. Então, esse nós temos que representar assim, tá? Esse é um construto formativo. Quando as setinhas vão do construto para os indicadores, né? Esse construto aqui é um construto reflexivo. As setinhas partem do construto para os indicadores. Então, é um construto reflexivo. E quando é de um item único, não interessa se ele é reflexivo ou se ele é formativo, tá? No Smart PLS 2, ele ainda aponta, mas não interessa, tanto faz se a setinha estiver para cá ou estiver para cá, tanto faz, não tem problema não. No Smart PLS 3, ele já tira a setinha, ele nem coloca mais a setinha, então isso é representado só por uma linha unindo essas duas coisas. Lá no Amos, quando for de um item só, eu não terei esse símbolo oval, eu só terei uma caixa representando, né, aquele construto, aquela variável que é um item só e que não é um construto medido por mais de um item, tá? Então a gente falou de variáveis latentes exógenas, endógenas, nós falamos de modelo de mensuração, nós falamos de modelo estrutural, dos modelos interno, modelo externo, nós falamos dos indicadores, nós falamos dos construtos formativos, falamos dos construtos reflexivos, e agora, para finalizar essa parte aqui, a gente fala dos erros. Então, olha o que a gente tem. Quando um modelo é reflexivo, tá? Quando o modelo é reflexivo, nós temos o quê? Nós temos os termos de erro associado, né? Então, nós temos, né, as variáveis x7, x8, x9, elas são capazes de explicar, elas formam
esse construto, né, qual que é o poder delas de formação do construto, e o que não for, né, explicado por essas 3 variáveis, aí será o erro, né? Então a gente tem erro associado a cada uma das variáveis, né, dos itens individuais, que formam o construto reflexivo. Então, quando o construto é reflexivo, nós temos erro associado aos itens. Quando o construto é formativo, a gente não tem erro associado, tá? Então, para o construto reflexivo, a gente tem os erros associados, e para os construtos formativos, nós não temos erros associados. E a outra questão é o seguinte, aqui a gente está trabalhando então com a regressão, né? Y3 é igual um alfa mais um beta 1 vezes Y1. Então, se nós estamos trabalhando com uma regressão e nós estamos utilizando esse construto mais esse construto para predizer esse construto, nós temos também aqui um erro associado a esse construto, a explicação dele. Y1 é capaz de explicar uma parcela, Y2 é capaz de explicar outra parcela, e o que não for explicado por Y1 e Y2 é o erro que está associado aqui a esse construto. Então, os construtos endógenos, as variáveis latentes endógenas, elas têm também erros associados a elas. Então, por que o Y1 não tem um erro associado a ela? Porque eu não tenho, né? Se eu tivesse aqui um construto anterior e esse construto explicando a variável y1, nós teríamos que ter aqui também um erro associado a esse construto, que não é o caso, porque ele é uma variável exógena. Nós não temos um construto anterior para explicar esse construto. E aí, né, nesses slides seguintes, tá, eu detalho cada uma dessas coisas, isso tudo que eu falei para vocês, e eu trago aqui um modelo também, agora baseado em covariância. Então, qual que é a grande diferença quando eu estou fazendo, e esse desenho anterior, ele é um desenho à cara do Smart PLS, tá? Então, esse aqui é o modelinho, o desenho é a cara do Smart PLS. Esse aqui é do Wamos, então eu tirei aqui, gerei esse modelo no Wamos, a ideia é muito parecida, só que o que nós temos aqui, qual que é a grande diferença, tá? A gente tem, né, a covariância entre termos de erro, entre construtos, coisa que nós não temos no nosso modelo baseado em mínimos quadrados parciais, tá? Então, quando a gente faz baseado em covariância, uma das coisas que nós temos que preocupar lá é estimar a covariância entre, né, variáveis. Eu posso ter aqui, por exemplo, né, a covariância entre esses dois construtos aqui, por exemplo, tá? Então, mas o resto, né, é muito parecido. Eu falei para vocês, olha só, lá no Smart PLS, eu preciso, quando é uma variável simples, é um item simples, eu preciso do construto e vou associar o item a esse construto. Quando é no Amos, por exemplo, tá? Eu já represento isso diretamente, eu não preciso de um construto para representar essa variável simples. Aí a gente tem algumas questões aqui, deixa eu só fazer um ponto de reflexão com vocês aqui, só um instantinho, deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou caminhar mais 5 slides aqui para a gente terminar pelo menos essa parte. Já são 10 para meio-dia, eu espero só, né, para quem precisar sair sem problema, tá? Quem puder ficar mais um pouquinho, aí é só para a gente terminar essa parte, digamos assim, de fundamentos, que aí na próxima aula a gente já entra direto na aplicação, tá? Então estou terminando aqui. Quem precisar de sair, fique à vontade, não se preocupe. Então, quais são os pontos importantes, né? Os modelos são fortemente baseados na teoria, tá? Então, quantos construtos eu vou ter, quais caminhos, seta de onde para onde, isso é fundamentalmente desenvolvido baseado em teoria. Teoria é um conjunto sistemático de hipóteses desenvolvidas segundo o método científico. A gente tem o modelo de mensuração, que também é teórico. Então, esse modelo de mensuração teórico, né,
para quem é de marketing, da psicologia, da área de comportamento organizacional, isso é extremamente comum. O que que a gente usa, né? As escalas, são as chamadas de escala para medir amor à marca, escala para medir satisfação no trabalho, escala para medir comportamento em equipe. A gente tem uma infinidade de escalas definidas, e aí a gente entende qual a melhor escala que mais se aplica àquilo que a gente quer tratar, que a gente quer entender. Então, para isso, a gente vai fazer o modelo de mensuração e vai ver, né, se para os nossos dados, para a amostra que a gente está trabalhando, né, esse modelo de mensuração, essa escala que alguém propôs anteriormente, ela continua válida ou não para o nosso contexto. E o outro é a mensuração teórica, né? Então, o que normalmente nós fazemos, né? A gente pode replicar estudos de outro, não é o normal para o doutorado. No doutorado, normalmente a gente tem o modelo A, o modelo B, alguém pesquisou uma parte e a gente quer juntar coisas maiores nesse modelo que a gente está analisando. Então, a gente parte de alguns pressupostos, de alguns modelos, de algumas partes de modelos, e a gente quer juntar teorias, quer testar teorias diferentes, mas o fato é que para a gente chegar no modelo de modelagem de equações estruturais, para a gente fazer as análises dos dados, há de ter um forte aparato, uma forte sustentação teórica, tá? A gente não inventa isso da nossa cabeça e, né, sonhei com isso à noite e agora vou. A gente vai chegar lá um dia, mas ainda não é o caso, tá? E para isso, então, a gente tem 3 abordagens. A gente tem baseado, né, nos mínimos quadrados parciais, a gente tem baseado em covariância e a gente tem a regressão baseada em somas da pontuação dos indicadores. O que significa isso aqui, tá? Ao invés de eu testar os modelos de mensuração, por exemplo, então eu tenho lá um construto que é lealdade, por exemplo. Tá? Então tem lealdade. E a lealdade tem o item 1, item 2 e item 3. Tem 3 itens para medir isso aqui. Esse aqui varia de 1 a 7. Esse, né, eu uso uma escala Likert de 7 pontos. Todos de 1 a 7. Então, ao invés de eu levar para a ferramenta, para a análise, os 3 itens, uma prática que muito se faz às vezes, eu pego o indivíduo 1, né, o indivíduo 1, então, eu vou fazer o seguinte, o indivíduo 1, o 2, o 3, então, no mínimo, né, se o indivíduo 1 deu nota 1 para cada um dos 3 itens, a nota dele vai ser 3. Então, o indivíduo 1 deu nota ruim para todos os itens, a nota dele, a lealdade dele vai ser 3. O indivíduo 2 deu nota 7 para todos, então a nota lealdade dele vai ser 21. O indivíduo 3, ele deu nota 6 para todos os itens, então a nota dele vai ser 18. Então, né, nesse contexto aqui, o que se faz? Ao invés de analisar os itens, né, a gente vai levar para a nossa análise essa soma de pontuação dos indicadores. Poderia ser a média, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas ao invés da gente levar os itens individualmente, a gente vai levar a soma dos indicadores. E o que acontece? De novo, prós e contras. Às vezes, se a gente, né, talvez eu estava imaginando isso para o problema do Aloysio, quando ele for utilizar isso, ele já tem lá algumas variáveis que já são calculadas lá no mundo das finanças. Às vezes, ele não quer mesmo esse modelo de mensuração, né? Ele quer só o modelo de caminhos, tá? O modelo estrutural. Como que uma variável, um comportamento, uma variável, impacta em outra variável. Então, ele já tem esses itens prontos e o modelo dele, se ele for utilizar, por exemplo, se for variável, né, se for construto, medida por item, a gente vai representar isso lá no Amos, por exemplo. A gente representa por isso. Agora, se já for a variável de item único, ele vai representar isso por quadrados, mas a lógica funcionaria da mesma forma, tá? Só que aqui eu não tenho mais o modelo de mensuração. A gente teria só o modelo estrutural. Tá? Então, por quê? Porque eu já estou trabalhando com item único, com a variável de item único, tá? Então, aí basicamente a gente vai explorar a regressão entre as várias regressões simultaneamente entre as variáveis que nós estivermos trabalhando. Inclusive, vou mostrar para vocês, né, em tendo oportunidade lá na outra sexta-feira, que alguns resultados que a gente produz no Amos, esses resultados de regressão, se a gente rodar a regressão no SPSS, a gente vai obter exatamente os mesmos resultados. Só que lá no SPSS eu tenho que rodar várias regressões, e aqui eu consigo fazer isso tudo de uma vez, analisar essas regressões tudo de uma vez, mas tem coisas que daria para fazer lá sem a gente preocupar com isso, tá?
Sim. Sim? Professor, depois que a gente está falando, deixa eu te perguntar uma coisa. No nosso modelo, a variável independente, que é o uso de mídias sociais, ela foi medida com uma escala sim, não, binária. E a variável dependente, que seria compra compulsiva e panic buy, elas são escalas de 1 a 7. Tem algum impacto nisso? Nesse Tem, sentido? tem, Hã? tem, Tem? tem. Para você e para todos, né? E vocês estão na disciplina ainda e vão fazer isso lá depois nas dissertações de vocês. Na medida do possível, evitem ao máximo usar as escalas dicotômicas. Por quê? Porque quando você utiliza essa escala multi-item, primeiro que dá para você fazer mais análise, tá? Segundo, porque com a escala multi-item, eu consigo chegar na escala dicotômica, mas vice-versa não. Por exemplo, você perguntou se o indivíduo usa ou não redes sociais. Mas dependendo da intensidade que ele usa redes sociais, né? Isso pode ser completamente influenciado por aqueles comportamentos anteriores, entendeu? Então, dentro do possível, né? A gente vai ver que dá para tentar fazer alguma coisa aí, tá, Lucas? Mas perde-se muito quando você utilizou a sua variável dependente como uma variável dicotômica. Ah, que pena. Então vai ter. Vamos ver como que a gente consegue ajudar e resolver, entendeu? Tá bom, então, obrigado. Imagina, mas perde, para efeitos de modelagem de equações estruturais, né? Perde-se substancialmente, tá? Aí seria um modelo que eu não posso, para variável dicotômica, né? Já não é exatamente um modelo linear, tá? Então, às vezes, para esse caso, o que talvez você faça, né? O que é uma possibilidade? Talvez você use, né, o modelo de mensuração para os construtos, e depois você usa o modelo de regressão logística, utilizando o valor que você encontrou nas variáveis, no modelo de mensuração para cada uma das variáveis, você estima o valor para cada uma delas, e aí você sai de equações estruturais depois, e aí você vai determinar a probabilidade de um indivíduo utilizar redes sociais ou não, né, porque é 0 e 1, então é a variável dicotômica. Uma das coisas é utilizar a regressão logística para entender a Entendi. probabilidade de, dado aquele comportamento, ele usar a rede social ou não. Se eu parasse já nas regressões, porque no caso do artigo para a disciplina da Luciana, a proposta não era chegar nas modelagens, né, na modelagem, mas só na relação entre as variáveis. Aí eu poderia usar, então, regressão múltipla normal, né, ou logística. Na verdade, o que acontece? A sua variável dependente continua sendo acesso ou não acesso. Uhum. Então, Isso. para esse caso, a única regressão que vai funcionar aí é a regressão logística, ou análise discriminante, ou, né, porque você tem os probit, logit da vida aí, mas porque você tem uma variável dependente que é não métrica, ela é não métrica. Então, a regressão não vai funcionar, a regressão convencional normal, porque aquela variável sua é não métrica. Essa Entendi. finalística aí, entendeu? Não teria que ser logística mesmo. Teria que ser logística. Mas o que eu estou falando? Você pode utilizar as equações estruturais para definir, para validar os construtos, para gerar os scores por construtos, aí você volta para a regressão logística e faz a regressão logística utilizando, né, validando esses construtos que você fez, entendeu? Entendi. Tá certo? Beleza. Obrigado. Aqui a gente tem, então, pessoal, né, a questão de tamanho amostral. Aí aqui, né, qual que é a grande vantagem? É isso que a gente estava falando. Olha, a recomendação geral para o tamanho da amostra, utilizando PLS, que, né, a amostra simples, né, com mínimo de 10 vezes o número de indicadores do maior construto formativo. Então, imagina que eu tenho um construto aqui que tenha, né, que tenha 10 itens, tá, chegando no construto. Então, seria 10 vezes 10, que seria 100 observações para minha amostra. Ou 10 vezes o número de caminhos do maior modelo. Então, eu tenho o construto 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e tem uma série de caminhos aqui no final das contas, que vai levar sei lá onde, tá? Então, aí eu teria que contar 1, 2, 3, 4, 5, multiplico por 10, então é uma sugestão. Amostras pequenas não causam maiores problemas, geralmente é possível alcançar elevados níveis de poder estatístico com amostras pequenas. Amostras grandes elevam, melhoram a precisão do modelo que a gente está trabalhando, tá? Então, sempre que possível, amostras maiores. E aqui tem
um tamanho de amostra geral. Então, olha só, você tinha comentado, Lucas, uma amostra de 200, de 200 casos, é uma amostra para PLS, é uma amostra bem relevante, tá? Então, dá para a gente ter bons poderes preditivos aí com amostras menores, principalmente se a gente considerar que a gente não tem muitos caminhos no nosso modelo. Então, esse é uma grande virtude da modelagem de equações estruturais baseadas nos mínimos quadrados parciais, tá? No PLS. Se a gente estivesse utilizando, então, os métodos baseados em covariância, nossas amostras precisam de ser tamanho 1.500, 2.000, 3.000, então a amostra tem que aumentar substancialmente, tá? Agora tem umas coisas que a gente precisa tomar cuidado também. Por exemplo, se a gente for utilizar variáveis moderadoras, por exemplo, né, o ideal tem algumas situações que a gente rode o modelo, homens e mulheres, que rode o modelo para homens e rode o modelo para mulheres. Então nós teríamos que ter, né, um tamanho de amostra suficiente para rodar para homens e um tamanho de amostra suficiente para rodar para mulheres. Então, esse aqui é um modelo geral, é uma forma geral, é uma orientação geral, mas dependendo do que a gente quiser fazer, depois a gente precisa de aumentar o tamanho da amostra também, tá? Então, de novo, né, o PLS, ele não tem preocupação com a distribuição dos dados, se ela segue uma distribuição normal ou não, né? Contudo, por ser um método não paramétrico, contudo, né, se a gente tiver, a gente recomenda que não haja grandes desvios da normalidade. E, de uma forma geral, a gente vai falar disso depois também, tá? Quando a gente olha algumas estatísticas para a gente analisar desvio da normalidade, a gente tem duas, né, a forma de distribuição dos dados. A gente pode ver isso por simetria e kurtose. A gente tem teste mais robusto para olhar isso, a gente já falou disso na regressão com dados em painel. Mas, de uma forma geral, para o PLS, e para a gente olhar e já ficar mais tranquilo, né, normalmente a gente usa a simetria e kurtose variando de -1 até 1. Então, se elas estiverem dentro desses limites, tá, beleza, segue em frente, não vamos preocupar não. Se fugir um pouco disso, a gente comenta, olha, embora fugir um pouquinho aqui desse intervalo, mas se isso começar a aumentar muito, então a gente já começa a preocupar aí, embora, né, o PLS ele não tenha muita preocupação com essa distribuição, mas grandes desvios podem causar alguns problemas. É extremamente sensível a valores ausentes, a valores missing, tá? Então, a gente tem que fazer teste, tem algumas coisas que a gente vai tratar disso, e cuidados eu comentei já no intervalo lá, né? Os dados ausentes, cuidado para eles não eliminarem grupos específicos completamente. Escalas de mensuração, trabalho com dados métricos, quase métricos e variáveis binárias, com algumas restrições, tá? É isso aqui que a gente vai ver, tá, Lucas? Às vezes dá para a gente analisar aí, vou olhar direitinho e ver como que a gente pode, se tem uma saída para a gente utilizar o dado binário lá na sua variável dependente lá, tá? Algumas limitações quando usando dados categóricos para medir variáveis latentes endógenas, então, o ideal é dados métricos. Esse é os dados métricos, esse é o ideal. Mas não tendo isso, vamos ver como que a gente consegue trabalhar depois, tá? Então, beleza. Aqui a gente já vai... Introdução, características, aplicação. O modelo, eu vou falar disso depois, complexidade, configuração, problema, objetivo, eficiência, natureza. Beleza, essas coisas aqui a gente vai comentar a partir do que a gente entrar na aplicação, aí a gente vai detalhando cada um desses passos, cada uma dessas situações aqui. Então a ideia nessa introdução é dar uma ideia geral para vocês do que é, como funciona, e a partir então nós teremos uma sexta-feira intensa, na próxima sexta-feira, dia 25, então a ideia é que eu consiga passar com vocês no Smart PLS como um todo, tá? E na parte da tarde a gente tente passar o Amos. Então, com certeza, o Smart PLS nós iremos trabalhar.
E tendo possibilidade, no mínimo, uma noção geral do Amos também, para vocês verem como é que funciona, como que a coisa funciona, e para vocês poderem desenvolver e trabalhar com ele. Ok? Certo? Questões, perguntas? Pessoal, então, pelo que eu, Aloysio, aqui, pelo que eu percebi, então, nesse caso, a gente não está se falando, então, de dados em painel, né? A gente não está falando de dados, nós estamos falando só de que foi coletado no instante do tempo, né? É só um corte transversal, é só uma corte transversal. Ok. Tá bom? Aí com Por o exemplo, painel, eu nós vamos estava em busca de... com painel eu não sei não, para ser sincero, vou ter que estudar, tá? Não, mas assim, pelo que eu pesquisei, professor, estou olhando aqui também essas análises de caminhos, né? Aham. Então, os pesquisadores têm utilizado, e estatísticos também, utilizados caminhos distintos, né? Vamos dizer assim, né? Mas, não, beleza, ótimo. É esse aí que eu tinha, que é a minha grande dúvida em relação a equações estruturais, sabe? De como é que se trata os dados. Beleza, valeu. Certinho? Aí, assim, na sexta-feira que vem vai ser muito prático, aí a gente vai analisar os resultados, o que a gente gera, conseguir poder estatístico ou não, realmente tem poder de explicação, não tem. A gente vai falar de mediação, moderação, enfim, dessas questões a gente vai falar tudo na semana que vem, tá bom? Professor, Sim. desculpa se eu estou perguntando algo que já foi falado, mas em relação às equações estruturais, qual que é o momento de a gente usar ela? A gente pode usar para tudo? Qual que é a situação que a gente aplica? Em finanças é menos utilizado, Camille, mas pode ser utilizado, e o Aloysio está dando exemplo disso aí. Na verdade, a gente usa muito equações estruturais no contexto de ciências sociais aplicadas, quando a gente quer testar conceitos, testar teorias, testar relacionamentos entre conceitos, entendeu? Então, às vezes, o que a gente tem, né? Por exemplo, o professor Márcio Pimenta, vocês já devem ter tido aula com ele, você conhece, ele pesquisa muito integração interfuncional, como que funciona isso, marketing, logística, etc, etc. E ele faz muita pesquisa qualitativa. Então, na pesquisa qualitativa dele, muitas vezes ele fala assim, olha, eu consigo medir integração interfuncional, né, aqui emergiu nas nossas pesquisas qualitativas, que eu consigo medir, que eu conseguiria, ou que essas variáveis, esses itens, eles poderiam medir integração interfuncional. Aí o que nós vamos fazer? Construir um questionário com as perguntas, com as escalas, vamos coletar dados e vamos, de alguma forma, validar ou refutar aquilo que que na pesquisa dele emergiu. Aí a gente está fazendo, né, propondo um modelo de mensuração. Agora você está estudando, por exemplo, né, lá no mundo das criptomoedas, por exemplo. Então, quem investe em criptomoeda? Fala, olha, o indivíduo que investe em criptomoeda, né, então é um indivíduo mais, digamos assim, mais antenado, mais atirado, ou que tem ambição. Então, assim, a teoria está dizendo isso. Então, você vai coletar dados e vai tentar pesquisar, né, características, personalidade, etc., etc., com o investimento ou a intensidade de investimento em criptomoedas. Então, isso pode ser usado em qualquer momento da sua pesquisa, né? Então, mas está muito relacionado com validar teorias, validar conceitos, se um construto ele antecede o outro, essa relação de causa e efeito. Então, são várias situações, vários momentos que isso é possível utilizar, entendeu? Sim, mas sempre usando questionários, né? Não necessariamente. Por exemplo, você pode, né? Aí você não vai ter, por exemplo, o modelo de mensuração, mas você pode ter o modelo estrutural, que você está utilizando, por exemplo, em finanças, né? Fala, olha, empresas que eventualmente têm um nível antes de exportar, a empresa investe em inovação, e dentro desse conceito de inovação, investe em capital social, em sei lá o quê, e você foi lá no Economática e coletou as bases de dados. Então você tem investimento em inovação, você tem investimento em capital social, você tem rentabilidade, então você já tem esses dados secundários que você coletou,
mas tem uma teoria que te sustenta que fala, isso antecede isso, então quando acontece isso, espera-se isso. Aí você pode utilizar o modelo estrutural, né, para você estudar essas relações. Se existe efeito direto, se existe efeito indireto. O que o Aloysio está falando, assim, que eles já estão utilizando, eu não tive contato e eu preciso me aprofundar nisso, é que inclusive eles já estão utilizando esse modelo estrutural para dados em painel. Agora, se não for dados em painel, aí dá para você utilizar isso sem ser baseado em questionário. Só que nesse caso, repetindo, você não vai ter um modelo de mensuração, que é utilizar os itens para medir um construto. Você vai ter só o modelo estrutural, entendeu? Entendi sim, professor. Muito obrigada. Certo, pessoas? Mais questões? Terminamos por aqui hoje, então. Nos vemos na próxima sexta-feira, que será bem intensa. Aguardo todos. Eu vou disponibilizar alguns materiais já tem aquelas coisas lá no Moodle, eu vou disponibilizar mais coisas e vou disponibilizar lá também já, né, o espaço para postagem do trabalho, da atividade. E lembrando, então, que no dia 2, aí a nossa atividade no dia 2 vai ser a apresentação de vocês, compartilhar com a gente o que vocês produziram, tá bom? Bom final de semana, grande abraço, bom almoço para todos. Nos veremos aí na próxima semana, se Deus assim permitir. Grande abraço a todos. Um abraço.